Amém ou não amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, mas eu quero fazer um pedido especial só para as irmãs. Abram os dois braços assim. Todas as irmãs que estavam lá no retiro hoje, agora façam assim, o mais apertado que você puder. Esse é o abraço que eu quero dar a cada uma de vocês. Tá bom? Podemos assentar. Quero assim louvar a Deus pela vida do pastor Vanderlei. Mais uma vez, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, aqui na Assembleia de Deus em Uberlândia. Na pessoa do pastor Vanderlei, quero cumprimentar todos os pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, tá? Pula no meu lugar hoje. Deixa Deus te usar. Quero assim também louvar a Deus pela vida dessa grande mulher de Deus, a irmã Milka. Ah, irmãos, tem pessoas assim que não pode deixar eu ir ela sentada junto, não, porque eu não paro. Quero estar falando com ela o tempo todo. Tem pessoas que Deus faz uma aliança, a irmã Milka é um amor. Muito obrigada, irmã Milka, que a gente já estava ali com a mente fervendo de ideias, tantas ideias para o próximo retiro. Quem quer dormir no retiro? Eu já soltei um spoiler. E assim, nossa, irmãs, foi tão lindo. Quem estava lá no retiro agora de hoje? Né? Quero também louvar a Deus pela vida dos irmãos, pastor Vanderlei e os seus obreiros que estavam lá servindo a banda também, que estavam lá. Mas, irmã amiga, eu fiquei sabendo de tanta coisa. Me chamaram para me dizer tanta coisa, pastor Vanderlei, que tinham certas pessoas, certos homens, que diz que até anotaram coisas. Acredite, anotaram no celular e eu li. E que estavam lá tão felizes, não abaixa a cabeça não, lá, ó, tudo fingindo lá, ó. Estavam felizes. E o senhor não sabe o que aconteceu, pastor Vanderlei. Deus cegou meus olhos para os homens que estavam lá. Porque eu ministrei como se não tivesse homem nenhum lá. Eles tiveram um grande livramento de Deus hoje. Porque se eu tivesse visto vocês, e eu não vi, as meninas, eles amam, meu marido ficava assim, o outro ficava assim, eu digo, gente, eu não vi. Deus me cegou de um jeito, irmãos, que eu não vi, mas, brincadeiras à parte, obrigado por ajuda e contribuição. Deixa Deus usar vocês aqui hoje também, tá bom? E desde já, meu, muito obrigada a cada uma dos irmãos, das irmãs, as que trabalharam. Estava falando com a irmã Milka ali, Isabelle, minha amiga, estava falando a irmã Milka ali, são tantos meses de preparação. Por isso que a gente estava conversando ali, eu dei um spoiler, né? Eu falei assim, ó, irmã Milka, são tantos meses de organização, preparação. Passou tão rápido, passou ou não passou? Tá vendo? A gente nem sentiu, pastor. Não foi verdade? Não passou rápido? A gente não sentiu, irmãos. A gente estava lá na presença de Deus. Foi assim tão alegre, eu fiquei tão feliz no momento do sorteio, porque eu vi a alegria das irmãs. Deus falou, quando as irmãs iam celebrando, as que eram sorteadas, Deus falou tanta coisa comigo ali. Vocês não têm noção. Eu olhava para vocês, vocês iam celebrando, vocês iam comemorando, e Deus disse assim, está vendo aí? Há quanto tempo não dá uma gargalhada dessa? Há quanto tempo não sorriam assim? Vi irmãs idosas celebrando, se alegrando. Vocês não têm noção, irmãs, isso é cura também, né? Não é só o momento da palavra, mas foi assim, um transbordar de Deus. E eu já vou morrendo de saudade de vocês. E meu muito obrigado, foi uma alegria muito grande estar com vocês, tá bom? Deus continue abençoando, e aí vai dar certo, aí vocês organizam aí com a irmã Milka aí. Que nesse próximo aí que a gente vai dormir, vai ter vigília. E aí não vai ter hora para acabar, irmã, vai ser céu aberto. Olha, eu não sei se eu dou um outro spoiler. Vocês querem spoiler? Dessa vez não vai ter homem, não. Eu conheço uma banda que é só de meninas. Elas são daqui do Espírito Santo. Algumas são minhas amigas. E são cheias de Deus também. Não estou expulsando vocês não, tá? Mas depois que vocês fizeram hoje... Mas se Deus quiser, vocês vão também. Depois,
pastor Vanderlei vai fazer um retiro só de homens. E aí eu vou indicar para ele o meu amigo, o pastor Edivaldo Filho. E aí vocês, homens, vão bem preparados, que lá é cipó de goiaba. O pastor Edivaldo Filho é muito preparado. Tem que ser um pastor daquele tipo ali. Queridos, assentados mesmo, abra as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Ó, irmãos, estou brincando, viu? Estou brincando, não levem para o coração não, viu? Em nome de Jesus. Para não perder a bênção de hoje. Atos 12, versículo 1 diz assim: Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja, e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 7. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: Lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguia. E não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. Você diz amém? Antes de entrar na palavra, eu quero que você repita comigo essa frase que diz assim. Eu vou falar, depois você repete. A visão sustenta o propósito. E o propósito, calma. E o propósito cumpre a visão. Vamos lá? A visão sustenta o propósito. E o propósito cumpre a visão. Irmãos, nós lemos aqui as primeiras movimentações da igreja que estava crescendo no tempo de Herodes, né? Do rei Herodes, aqui, né, geralmente, aqui era o Antipa. E a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus estava com eles aqui, ensinando, pregando, treinando eles para dar continuidade à missão do Evangelho, enquanto eles estavam apenas na categoria de pescadores, ou de homens simples, comuns, eles não apresentavam nenhuma ameaça. Mas depois da ascensão de Jesus, e os seus discípulos começaram a se espalhar pela Judeia, por Samaria, e começaram a pregoar, o crescimento da igreja foi se desenvolvendo. E aí sim, com o crescimento, eles passaram a se tornar uma ameaça. E nesse contexto aqui, a Bíblia vai dizer que Herodes, percebendo isso, eu li para vocês aqui no versículo 1, que ele começou a maltratar os judeus. E quando ele começou a maltratar os judeus que eram convertidos cristãos, né, cristãos judeus, eu li para vocês também que os próprios judeus que não haviam se convertido ao cristianismo se alegravam, aplaudiam. Ou seja, Herodes começa a torturar cristãos judeus, e o seu próprio povo que não havia se convertido passa a celebrar. Só que enquanto esse cenário está acontecendo, ou está sendo montado, há um Deus no céu, que assiste quem executa e quem tortura, e que assiste quem aplaude. E eu vim aqui nessa noite, debaixo da autoridade de Deus, entregar uma palavra para você. Todo crescimento,
vai incomodar muita gente. Tudo que Deus colocou na sua mão, ou que Deus vai colocar na sua mão, enquanto está na fase do projeto, enquanto é uma fase do papel, não vai ser uma ameaça. Mas quando aquilo que Deus te entregou começar a ter corpo, começar a crescer, começar a frutificar, se prepare, porque esse crescimento vai incomodar muita gente. Só que mesmo que esse crescimento incomode, e por mais que tenha alguém arquitetando como Herodes, que representa aqui um sistema, que representa aqui pessoas mal intencionadas, que representam pessoas aqui que usufruem de liderança e autoridade, algum tipo de poder. Por mais que pessoas mal intencionadas queiram boicotar, queiram impedir, queiram decamandaraia sobre essa, destruir aquilo que Deus está dando crescimento, e arquitetem planos contra a sua vida, o Senhor está dizendo: eu estou do céu assistindo tudo que estão planejando contra você. Herodes executava, alguns judeus aplaudiam, mas havia um Deus no céu, e existe um Deus no céu, e Ele está falando para alguém aqui nessa noite: tenho eu visto, ouvido, conversas que você não tem participado. Tenho eu visto, reuniões, mensagens, conversas, recados, aonde o teu nome tem sido o assunto, e a conversa está crescendo rápido demais, está indo longe demais, está tendo destaque demais, mas assim diz o Senhor: isso é apenas o começo, porque aquilo que eu dou crescimento, a mão do homem não para, aquilo que eu ponho a minha mão, não tem ninguém que pode destruir. Levanta a tua mão direita, porque eu sinto graça de Deus para liberar uma palavra profética. Assim diz o Senhor: eu estou cancelando toda tentativa e levante do inferno contra a sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: vai crescer sim. Diga para ele: vai crescer sim. Deus vai dar crescimento à sua obra, ao seu projeto. Eu estou profetizando: vai haver crescimento, assim diz o Senhor. Ninguém detém quem Deus decidiu levantar. Ninguém freia a marcha da igreja. Ninguém se opõe a quem Deus decidiu usar. Herodes estava se engrandecendo tanto em torturar os cristãos, e ele viu que tinha apoio popular, que ele decidiu fazer o seguinte: matar Tiago à espada e prender a Pedro. Interessante que ele mata Tiago, e ele não mata logo a Pedro. Eu li para vocês aqui, porque a ideia dele era prender Pedro e matá-lo na Páscoa. Fazer uma espécie de show. Fazer com que a morte de Pedro se tornasse um exemplo, uma ameaça, para mostrar como assim, é isso que acontece para quem desafia a minha autoridade. É isso que acontece para quem insiste em pregar o evangelho sobre Jesus, ou o evangelho de Jesus. Esse era o plano original de Herodes. Mas havia um plano maior de Deus para a vida de Pedro. E como eu falei no começo, repito, Deus estava assistindo tanto quem fazia o plano, quanto quem executava, quanto quem aplaudia. Não se preocupe com quem está à espreita, torcendo contra o teu crescimento. Não se preocupe
com quem você até sente e sabe e percebe que está incomodado com você. Seja lá no teu trabalho, seja até no teu ambiente familiar. Secamanderece. O Senhor está dizendo, não se preocupe. A cabeça que eu decidi abençoar, eu abençoo e ninguém revoga essa bênção. Deus está dizendo aqui nessa noite, você não depende da aprovação de ninguém para saber se pode continuar ou não, se deve crescer ou não. Nenhum encantamento vale sobre a tua casa, nem sobre a tua vida. Não tem obra de feitiçaria, não tem oração contrária, não tem palavra de maldição, não tem reunião no inferno, não tem maldição, não tem nada. Deus está dizendo, segue o teu caminho. Mas eu sei que a oposição incomoda, irmãos, e guarde isso, que é uma verdade. Quando nós carregamos algo de Deus, quando nós carregamos aquilo que é de Deus e não nós, que é a unção que Ele libera em nós, a unção vai atrair opositores. A unção vai atrair gente grande. Vai atrair gente mal intencionado para querer te prejudicar. Mas acima de tudo isso, há um Deus que permanece no controle de todas as coisas. Há um Deus guiando os teus passos. Há um Deus que guarda a tua entrada e a tua saída. Há um Deus que te acompanha em vielas, em becos, em ruas, em estradas. Há um Deus que vê quando você passa pela porta do trabalho. Há um Deus que te livra no meio do trânsito. Há um Deus que te livra da bala perdida. Há um Deus que te livra do assalto. Há um Deus que te livra do homem maquinário. Há um Deus que te livra do homem maligno. Há um Deus que te livra. Há um Deus que te livra. Há um Deus que te livra. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você está debaixo da sombra do Altíssimo. Só quem está debaixo da sombra do Altíssimo, levante a sua mão mais alto que você puder e glorifica o nome do Senhor Jesus. Pedro é preso, e a Bíblia diz assim que mesmo ele prendendo Pedro, eu olhei aqui para vocês, a minha versão é King James, que diz assim: e ele continuou praticando maldade, tortura contra os cristãos, os primeiros cristãos da fé. Para ele não bastou o suficiente matar Tiago, prender Pedro, ele queria mais. Só que o interessante é que Deus não vai matar Herodes por ele torturar cristãos, por ele matar Tiago e por ele prender a Pedro. Deus não vai matar Herodes. Mas quando Herodes decide, ele vai um dia para uma plateia e a plateia começa a gritar: voz de Deus e não de homem. Quando ele decidiu tomar a glória de Deus, a Bíblia diz que Deus o matou. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. É Deus dizendo: deixa alguém pensar que é grande, porque na hora certa eu vou me revelar como o grande eu sou. Deus está falando comigo aqui que tem gente tão coagido e coagida. Tem gente, Canderece, que está vivendo dentro de uma prisão, está coagido com medo de perder o trabalho. É uma olhada diferente. Deus está falando comigo aqui.
Você entra em ambientes pisando em casca de ovo, com medo de uma represália, com medo de uma coação, com medo de pagar uma consequência. Mas assim diz o Senhor para alguém aqui nessa noite: entra naquele lugar de cabeça erguida, entra naquele lugar de cabeça erguida, porque quem entra contigo é maior do que ele, é maior do que o sistema. Entra de cabeça erguida. Deus manda eu te lembrar: você é embaixador do reino. Você é embaixador do reino. E se você tivesse compreensão do que é ser um embaixador e uma embaixadora do reino, você agiria como tal, se comportaria como tal e viveria como tal. Já tive a oportunidade de ver alguns embaixadores, alguns diplomatas, e a maneira como eles andam, quando eles chegam em determinados lugares, ou quando estão fazendo algum voo, enfim, eles sabem que aonde eles pisam, eles estão representando a autoridade do seu país, que eles é uma autoridade constituída. E quando eles chegam em determinadas embaixadas, cada país tem uma embaixada, eles sabem que aquele território ali por lei não pertence ao país ao qual está inserida. Mas um exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, aquele território ali, por mais que esteja na geografia do Brasil, mas pertence aquele território aos Estados Unidos. Estou falando de forma didática para você entender. Se você entra aqui no Brasil, na embaixada de Portugal, por mais que aquele espaço físico esteja na geografia do Brasil, mas aquele território ali é de domínio português. As leis e regras que funcionam ali é de Portugal, naquela embaixada de Portugal. Agora eu vou falar o que Deus está mandando. Você é um embaixador e embaixadora de Cristo aqui na terra. Quando o diabo olha para você, ele entende que aonde você colocar a planta dos teus pés, ali é uma embaixada celestial. Aonde você tem domínio, ali é uma embaixada celestial. Não é as leis dos homens, não é a lei do inferno. O que vai prevalecer ali é a lei de Deus, é a vontade de Deus, é a regra de Deus, é o domínio de Deus. Então ele está dizendo: ei filha, ei filho, reage, 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 reage. Você é embaixador. E Satanás sabe disso. Há tanta autoridade para o embaixador de Cristo na terra, que o que falta para a gente é se posicionar e tomar posse. Não sei se eu já contei aqui para vocês. Isabel está rindo porque ela sabe que eu não aguento. Não sei se eu já contei aqui. Não lembro. Quando eu estava em Camarões, na África, nós íamos para o culto na igreja. E uma certa feita, enquanto eu estava ainda, eu nunca ia só. Tinha irmãos que moravam perto. Nós íamos andando. E um dia eu estava indo para o culto. E eu e os outros irmãos, fomos cercados por vários homens. Os homens africanos de Camarões são altos, assim como esse irmão. Assim, são altos, são fortes. E eles fizeram um círculo à nossa volta. Estavam com um pedaço de madeira, faca, objetos perfurantes, facão, pedra, vários objetos para uso de violência. Machadinha.
E eles nos cercaram. Aqueles irmãos me colocaram para trás deles assim. Então eu fiquei por trás dos irmãos. E um deles saiu de dentro daquela roda de homens grandes e se dirigiu para a pessoa que estava me protegendo atrás. E disse assim: olha, lá fala francês, diz para ela que ela pode passar aqui de carro, de moto, de bicicleta, até de cavalo, que tiver. Aí apontou para os meus pés, eu estava assim atrás dos irmãos, assim. Mas ela não pode passar aqui a pé. Ela não pode passar aqui andando. E aquele irmão perguntou por que ela não pode passar aqui andando. E ele, com muita fúria, muita raiva, ele disse assim: porque todas as vezes que ela passa aqui andando, e apontou para os meus pés, caminhando, as nossas entidades não conseguem descer aqui nessa região. Aqui nesse território eles não têm autoridade e direito nem legalidade de descer, porque quando ela passa aqui andando, sai labaredas de fogo dos pés dela e consome as nossas entidades. Ela não pode andar aqui, porque esse território, espiritualmente falando, é nosso. Aí foi quando Deus ministrou meu coração e disse: lembra, aonde pisar a planta dos teus pés, eu te daria por herança. Sabe o que Deus manda dizer para a igreja aqui nessa noite? A tua casa é uma embaixada do céu. A sua rua, se você mora lá, é uma embaixada do céu. O Senhor está dizendo: não são os demônios que têm mais poder do que você. Eu te dei poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade para pisar em serpentes, pisar em escorpiões. Eu te dei poder e autoridade. Então se comporte como tal. Haja como tal. Quando chegar naquele lugar, debaixo de ameaça, nunca mais você vai entrar dizendo: eu sou um coitadinho, uma coitadinha, um pobrezinho, uma pobrezinha. Eu declaro que hoje você vai chegar em casa, você vai entrar em casa assim hoje. E os demônios que estavam atuando naquele quarteirão vai dizer: quem é que está chegando? Ele está diferente, ela está diferente. E você vai dizer: chegou embaixador, chegou embaixador, chegou embaixadora. Cadê os embaixadores? Abre a sua boca e glorifica. Você vai entrar na sua casa hoje e você vai dizer: aqui não, Satanás. Aqui não é território do inferno. Aqui é território do céu. Aqui você não entra. Aqui você não ciranda. Entra no quarto daquele filho. Vocês precisam aprender, irmãos, a usar a autoridade que Deus nos deu e a requerer por direito território que é nosso. Chega dos demônios invadirem a tua casa. Eles que buscam os territórios deles para aqueles que trabalham para Ele. Mas na sua casa o Senhor está dizendo: eu não vou mandar um querubim ir lá expulsar os invasores, não. Porque eu já te dei poder e autoridade. Os anjos fazem aquilo que nós não temos capacidade para fazer. Mas quem tem que se posicionar é você. Quem tem que declarar é você.
Quem tem que requerer é você. Então o Senhor está dizendo nessa noite: entra debaixo de autoridade, coloca a mão sobre teus filhos, tua esposa, teu marido e declara: aqui é território de Deus. O inimigo não toca, o inimigo não toca, o inimigo não toca. Aqui é território de Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Só faça e outro dia a gente conversa. Só faça. Certa feita eu trabalhava uma época em um órgão público. E tinha uma pessoa ali que eu não sabia, que não se aproximava muito da minha mesa, ficava me rodeando, só se aproximava de mim quando eu estava fora daquela repartição. Até um dia que Deus falou comigo usando alguém e falou assim: filha, naquele ambiente de trabalho tem alguém ali usado pelo diabo, que todos os dias antes de você chegar sopra pó de pemba. Na Bahia chama pó de pemba na tua cadeira, na tua mesa. Ele não toca, ele não senta no teu lugar, porque aquele território é seu e você consagrou a mim. Mas ele sopra de longe. O diabo respeita o limite territorial que Deus te deu. Quando Deus falou comigo, ele não entra, ele não toca. Eu disse: Deus, quero saber quem é. Deus me criou a situação, descobri quem era a pessoa através de uns detalhes. E eu lembro que eu cheguei para essa pessoa e disse assim, era um colega muito querido de trabalho na época. Eu só lembro que falei para ele assim: você está ferrado. E ele olhou para mim sem entender nada. E eu lhe disse assim: logo com quem você foi mexer? Menino, falei com ele, se tu soubesse de onde eu vim recentemente lá da África, e o que eu estou acostumada, isso que tu faz não é nada. Vou te dizer uma coisa: você está ferrado, porque eu não vou parar de orar por você até o dia que Jesus te libertar. E nós entramos em campanha de oração. Eu vim descobrir um tempo depois que ele era desviado de uma denominação aí. E sabe o que aconteceu? Eu entrei em oração por aquele jovem. E eu dizia: Senhor, liberta, tira da Umbanda, tira dessas religiões. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi tão perturbado que ele começou a ver coisas. Não, Deus começou a mostrar. Quando eu entrava, ele não suportava ficar no mesmo ambiente que eu, porque ele dizia que eu não entrava sozinha ali, mas que entrava um soldado grande do meu lado. E ele não suportou ficar naquele território, no mesmo ambiente que eu, e pediu transferência. Sabe que Deus me fez contar esse testemunho aqui? Porque Deus está dizendo: não é você que vai precisar sair de certos ambientes, é o inimigo que vai ter que fugir da tua aparência. Não é você que vai precisar mudar de endereço, é o inimigo que vai ter que mudar. Porque o Senhor está dizendo: aonde eu te plantei, ninguém te arranca. Aonde eu te plantei, ninguém te arranca. Você foi plantado por Deus, e o mal não tem poder de te arrancar. Aonde ele te plantou, você vai crescer. E a Bíblia diz assim: Herodes continuou fazendo mal, mas quando Pedro foi preso, havia uma igreja que estava em contínua oração. Repita comigo: contínua. Pode ser melhor: contínua. Herodes praticava o mal de forma contínua. Continuava. Continuidade.
Mas enquanto eles praticavam o mal de forma contínua, a igreja estava em contínua oração. É Deus dizendo: para cada Herodes que se levanta, para cada Herodes que dá continuidade ao mal contra a sua vida, eu levanto uma igreja em contínua oração. Eu levanto um crente em contínua oração. O segredo está em continuar orando. Igreja, nós precisamos orar com muita pressa. Nós precisamos orar com muita urgência. Não tem como resistir ao mal sem oração. Não tem como Deus mudar a realidade sem oração. E Deus manda perguntar para crente aqui: se para Pedro que estava preso, eu levantei uma igreja em contínua oração, porque você parou de dar continuidade à sua oração? Porque você baixou a guarda e diminuiu o ritmo da oração pela tua família, pelos teus filhos, pela tua vida, por tudo aquilo que é teu e leva o teu nome. Nessa noite Deus está dizendo: não se distraia com o cenário que o inimigo está montando. Eu desperto hoje a sua vida para você voltar a uma atividade contínua de oração, porque é através da oração que eu darei livramento, que eu darei escape, que eu trarei a proteção. É debaixo de oração, é debaixo de oração. O segredo é a oração. Os tempos podem ter mudado, mas o segredo da vitória ainda é o mesmo: contínua oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Eu aprendi com um pastor que já dorme no Senhor, e ele dizia: pouca oração, pouco poder; muita oração, muito poder. Igreja, estamos numa culminância profética e escatológica da igreja aqui na terra. Como eu falei, Herodes representa um sistema maligno que tem ganhado força, que não cede facilmente, que tem criado estratégias para atingir a família que Deus constituiu, para criar projetos e leis, para tentar desconstruir a nossa matriz judaico-cristã, nossos princípios, nossos valores. E o Senhor manda dizer para vocês: até quando vai continuar no sono da indolência? Não é orar de vez em quando. Não é aquela oração de 2 minutos antes de dormir: Senhor, me dá uma noite em paz, amém. Eu vou falar porque o Espírito Santo está gritando aqui no meu coração. E Ele manda dizer: é tempo de voltar à oração contínua. Se dependêssemos das nossas orações para estarmos vivos, Satanás já teria nos devorado há muito tempo. Mas a Bíblia diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia dele que está te sustentando. Mas ele está dizendo aqui nessa noite: igreja, volta a orar, volta a orar, volta a orar. É tempo de descer, é tempo de clamar, é tempo de orar. Ora e não canses de orar. Ora, que a mudança vai acontecer. A oração é o combustível que move a engrenagem da mão de Deus ao teu favor. Deus quer fazer, Deus é o maior interessado em te dar vitória, mas Ele está dizendo: não tem combustível.
é preciso orar. A vida de Pedro estava interligada diretamente à oração da igreja. Existem pessoas que estão vivas, estão de pé até hoje, por causa da oração de alguém que Deus levantou para te cobrir em oração. Você nem sabe e nem imagina, mas você está na oração de pessoas que Deus leva o teu nome até elas. Você está debaixo dos joelhos do pastor dessa igreja, porque ele é o seu pastor e ele ora pelas suas ovelhas. Mas o Senhor está dizendo: não dá para levar uma vida cristã dependendo só da oração do pastor, só da oração das dirigentes do ciclo de oração. Você precisa descer, você precisa descer, você precisa pagar o seu preço. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: a oração vai provocar a tua libertação. Diga para ele: a oração vai livrar a tua família. Você está disposto a orar pela tua família? Pedro está preso, e a Bíblia diz que ele vai dormir. Repita comigo: vai dormir. Ele preso, ele vai dormir entre dois soldados, porque ele teve uma referência de alguém que dormiu na tempestade. Ele viu Jesus dormindo no barco durante uma tempestade. Então Pedro estava dizendo: se o mestre dormiu em meio à tempestade, em meio à tormenta, eu também vou descansar e dormir na prisão, porque sobre mim há uma promessa. Pedro sabia que ele não morreria quando jovem, mas que ele só morreria depois de velho, ainda que estivesse na prisão. Mas havia uma palavra, e a palavra era: você não vai morrer cedo. Deus está dizendo aqui nessa noite: eu vou te ensinar a descansar em meio à tormenta. Eu vou te ensinar a confiar em mim em meio à turbulência, em meio à tempestade. Ninguém vai entender. Alguém vai olhar e vai dizer: como ele consegue adorar, como ela consegue adorar com uma tempestade dessa, com uma tormenta dessa. Aí você vai dizer: é que há uma palavra liberada sobre a minha vida, é que eu tenho uma palavra, e quem tem uma palavra tem tudo. Só quem tem uma palavra levanta sua mão e glorifica. Quem tem uma palavra liberada da parte de Deus tem tudo o que precisa. O teu desespero, a tua inquietação não vai alterar nada. Pedro dorme, preso, debaixo de ameaça para morrer na Páscoa. Mas Pedro dorme. Enquanto ele está dormindo, a Bíblia diz que chega um anjo, ilumina a prisão. Ele está dormindo entre dois soldados. Havia mais 16 soldados fazendo a proteção daquele lugar, daquela prisão. E quando o anjo chega, o anjo vai dizer assim: levanta depressa. Repita comigo: levanta depressa. Ele estava dormindo. A primeira ordem do anjo é para ele levantar. O anjo está impulsionando Pedro a tomar uma atitude em meio a uma tormenta. Eu vim liberar uma palavra da parte de Deus para alguém aqui nessa noite. No meio dessa situação, no meio dessa crise que você está vivendo, há um comando do céu, e a ordem é: levanta depressa. Porque Deus não faz nada com quem está prostrado e decaído. A ordem é: levanta. Depois que você se decidir levantar, você vai ver o que o céu vai começar a fazer.
Depois que você tomar uma atitude, o anjo disse: levanta, depressa. Ele desperta. Porque para se levantar, o céu vai te dar pressa. Para você se levantar, Deus vai te dar pressa. Mas quando você estiver de pé, o anjo vai dizer o que disse para Pedro: coloca a sandália, cinge o teu cinto e coloca a tua capa. Era o anjo dizendo para Pedro: agora que você levantou, eu te dei pressa para levantar. Mas agora coloca a sandália, o cinto e a capa, porque nós vamos sair. O anjo não disse para Pedro: nós vamos fugir. Ele disse: nós vamos sair. Porque Deus, Ele não propõe fugas. Deus, Ele propõe saídas. Eu vou repetir para ver se alguém entendeu o que Deus está falando. O anjo estava dizendo: Pedro, você não vai sair daqui como fugitivo. Você vai sair com dignidade. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: tem ambientes que Deus vai preparar para você saídas e não fuga. E quem olhar para você vai entender: não é um foragido, não é um fugitivo, mas é alguém saindo pela mão de Deus. Ele vai preparar a saída onde não tem. Ele vai preparar livramento onde não tem. Ele vai te dar escape. Levanta as suas duas mãos aos céus. O Senhor está dizendo nessa noite: no meio da tormenta, no meio da prisão, não vai ter fuga, mas vai ter saída. Não vai ter fuga, mas vai ter saída. Deus vai preparar saídas. Não se desespere não, meu irmão. Para essa dor existe uma saída. Para essa escassez existe uma saída. Para essa depressão existe uma saída. Para essa crise existe uma saída. O povo de Israel, quando estava no Egito, Deus não disse a Moisés: espera uma distração de Faraó, pega o fogo e foge. Foi assim? Moisés, foge com o meu povo. Foi assim? Depois de tudo que aconteceu, quando o Faraó deu o aval, liberando o povo a sair, Deus disse a Moisés: pegue o meu povo e saia. E quando sair, não deixe nem um pedaço da unha no Egito. Porque quando Deus nos arranca da mão do inimigo, Ele não deixa nada nosso na mão do adversário. Quando Pedro, o anjo disse: Pedro, coloca sandália, cinto e capa, Deus estava dizendo para Pedro: você vai sair e não vai deixar nada para trás. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: está pensando que vai ter prejuízo? Está achando que vai ter percas? Está achando que vai ter coisa quebrada? Não, o Senhor está dizendo: você vai sair do ambiente que te limita, do ambiente que te atrapalha, do ambiente que quer te matar, mas vai sair com tudo que é teu. Vai sair com teu nome restaurado. Vai sair com tua família de pé. As saídas que Deus promove, irmão, é com dignidade. E aqui eu vou falar como Deus está mandando. Cuidado, porque existem propostas travestidas de saída, mas são fugas. Ei, Jesus. Harabacanderebia sore canderes. Iduribihaya suikimianderayas erga. Cuidado com decisões precipitadas que você toma, baseado na opinião de alguém,
Deus está dizendo, parece uma saída, meu filho, mas é fuga. Deus não abençoa fugitivos. Recandarabachonderes. Só sai quando Deus te autorizar. Só vai quando Ele liberar. Porque quem foge perde a bênção. Quem foge perde a proteção. Mas quem sai debaixo da mão dEle tem direção, tem proteção, tem livramento. O Senhor está dizendo, eu vou guiar a tua esquerda, a tua direita, mas permanece aonde eu te colocar. Pedro sai, e quem vê Pedro na rua, não pense que Pedro é um foragido. Por que, Elisama? Porque está calçado e vestido. Não saiu descalço. Quem andava descalço era escravo. E não saiu despido. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Antes de você sair, eu vou preparar os teus pés com a sandália do Evangelho, da preparação do Evangelho. Deus não... meu Deus. Deus não vai te mandar para missão nenhuma sem antes te dar uma capa. Capa fala de revestimento. Eita Jesus. Não entre em guerras que Deus não te autorizou. Não compre batalha sem ter a capa. Porque a capa vai te dar força. A capa vai te dar resistência. Deus está dizendo para... Jesus. Deus está dizendo para você se levantar, eu te dei pressa. Mas para você sair, tenha paciência. Porque Deus não vai te autorizar a sair sem antes te preparar. Levanta. Para levantar da pressa, para sair, Ele te desacelera. Meu Deus. Rocamachecandarabia sorehes. Iduribicandaraba candarebia suribiandecai. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui de Candarabia sobre a Récia. Duribiandacaia só, dizendo assim: meu filho, permanece na minha direção. Prego pra gente aqui hoje, cansado, sobrecarregado, porque impregnou muita força, muito esforço. E esforço sem direção gera cansaço. Oh Jesus, meu Deus. Deus está dizendo: quem disse que eu quero o teu esforço? Quem disse que eu quero a tua pressa? Eu quero a tua obediência. Porque Ele está dizendo, quando eu mandar, Jesus, quando eu mandar você sair, minha filha, quando eu mandar você sair, meu filho, todos reconhecerão que é a minha mão que está te levando, todos saberão que sou eu, que não é mão de homem, não é mão da terra, mas a minha mão vai te levar. Deixa a mão de Deus te conduzir. Deixa a mão de Deus te guiar, homem. Não seja guiado pelo teu bolso. Não seja guiado pela tua inteligência e habilidade. Mas hoje Deus vai tirar esse fardo, vai tirar o cansaço. Escuta a voz de Deus. Calça a sandália. Calça as sandálias. O caminho é longo, no caminho tem espinhos, no caminho tem pedras, no caminho tem pregos. Eu não quero que você fira os teus pés. Calça as sandálias. Mas Senhor, eu já fugi. Volta.
Mas Senhor, já estou descalço. Volta. Tem sandália para você proteger os teus pés aqui nessa noite. Ele vai calçar os teus pés. Porque quando a gente caminha calçado, os dardos inflamados do diabo não tem poder de nos atingir. Quando a gente anda calçado, lembra que eu falei? Essas sandálias nos nossos pés liberam fogo para queimar o demônio, o diabo. Deus não quer te andando descalço, despreparado. Eu vou falar porque Deus está mandando. É muita gente quebrando a cara. É muita gente que usou um falso discurso. Deus mandou ir, Deus mandou fazer, Deus mandou vender, Deus mandou comprar, Deus mandou isso. Deus está dizendo: eu ou você que fugiu? Ou você com a sua pressa que tomou decisões sem me consultar? Mas assim diz o Senhor: essa prisão só teve poder sobre a tua vida até hoje. Porque hoje a mão de Deus vai te arrancar deste lugar. Hoje a mão de Deus vai te arrancar deste lugar. E Ele está dizendo: você será livre de todo jugo, de toda opressão. Levanta a sua mão direita. O Senhor está dizendo: filho, eu te livro dessa prisão, eu te livro dessa escassez, eu te livro desse jugo. Tem liberdade de Deus para a tua vida hoje em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu estou profetizando que nunca mais você será refém de Candarábia sobre res. Ai, Jesus, você não será mais refém das chantagens de ninguém. Mas Deus te faz livre hoje. Livre, livre, livre. Ah, mas eu vou falar porque Deus está mandando. Deus vai te livrar da mão do agiota. Deus que revela. Sabe esse embaraço que você entrou? Sabe esse fundo do poço que você está? E de como a Candarábia Suribires virou uma bola de neve, não foi? O Senhor te achou aqui e Ele está dizendo: a minha mão vai te arrancar desse lugar. A minha mão vai te arrancar. E você não será mais escravo do sistema. Deus está abrindo aqui para minhas portas. Eu vejo pessoas aqui, irmãos, escravas, reféns. Eu vejo pessoas aqui dentro de prisões. Uma atitude sua errada, um passo em falso que você deu, estava comprometendo até o futuro da tua família. Mas aquele que é misericordioso, aquele que que quebra cadeias e grilhões e joga carros de ferro no fogo, Ele está dizendo: eu desço hoje em teu favor, eu desço hoje para te livrar, diz o Senhor. Eu ouço barulho de cadeias caindo aqui neste lugar. Eu ouço barulho de cadeias caindo, algemas caindo. É libertação, é libertação. Você vai fluir, irmão. Esse ciclo, Jesus, vai acabar. Deus está mandando eu profetizar. Calma. Ele é o Deus que sabe arrumar a tua bagunça.
porque Ele é teu Pai. E eu vou dizer porque Ele está mandando. Não vai ter falência. Não vai ter falência. Não vai ter falência. Não vai ter falência. Eis que eu te visito hoje. Eu pego pela tua mão e digo: eu trarei a provisão. Eu trarei a provisão. Eu trarei o escape. Eu trarei a provisão. Vai ter dupla honra. Vai ter dupla honra. Vai ter dupla honra. Alguém recebe. Alguém recebe. Aumenta o nível de glória. Aumenta o nível de glória. Melhora esse glória. Adacheba raçou. O fim seria trágico, mas o anjo chegou na prisão. O fim seria de vergonha, mas o anjo chegou na prisão. E ele está dizendo: não existem paredes, nem de concreto, nem de ferro, nem de bronze, que possa te prender. Mas ele está dizendo: eu pego hoje na tua mão e tu vai caminhar comigo assim, ó. Tu vai andar comigo assim. Eu irei caminhar contigo. E se alguém tentar, Elisama, me desviar do caminho, não vai conseguir mais não. Porque você está calçado. E se vier ataque, você está com a capa. Há um revestimento de Deus sobre a tua vida aqui nessa noite. O céu está liberando reforço. E Ele está dizendo: recebe revestimento. Recebe revestimento. Recebe. Colocou sandália. Colocou capa. Diga para o irmão do seu lado: não esqueça do cinto. O cinto fala da verdade. Você entendeu o que Deus está falando? Ele te deu o revestimento da capa, proteção na tua caminhada, mas não larga a verdade. Eita, eu vou falar como Deus está mandando. Enquanto a verdade estiver atada em você, ajustado em você, Ele vai caminhar contigo. Não abandona a verdade. Oh, Jesus. Fale a verdade, custe o que custar. Ei, Jesus. Irmã, eu vou me prejudicar. Fale a verdade. Ande na verdade. Viva na verdade. Pregue na verdade. Não existe meia mentirinha. Não existe meio termo. Deus está dizendo: a verdade esteja ajustada à tua cintura. A verdade. Ande na verdade. Porque a verdade vai te proteger na hora do mal. A verdade vai te livrar de mentiras e de enganos. Porque quando o espírito do engano te rodear,
Ele não vai ver você, ele vai ver o cinto da verdade. E quem anda com o cinto da verdade não faz aliança de candarabia soreba canderes. Não faz alianças com a cabirei calache canderes. Quem anda com o cinto da verdade não é toma lá da cá. Quem anda com o cinto da verdade não se vende, não se corrompe, não se contamina. Quem anda com o cinto da verdade anda na santidade. É santo porque ele é santo. Pedro sai ao caminho para concluir. Quando ele está na rua, o anjo deixa. E qual é a primeira atitude de Pedro? Para onde eu vou? Para a igreja, que estava em contínua oração. Ele vai para o lugar aonde o sustentou durante o momento de prisão. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Não seja como os 9 leprosos. Existe uma igreja que ora por você. Mas quando o milagre chegar, quando a porta se abrir, corre em primeiro lugar, corre para a igreja. Corre para o lugar que te dá respaldo espiritual. Conheço muita gente que na hora do aperto está em todos os cultos, todas as orações. Mas quando o cenário vira, quando a realidade altera, quando as coisas começam a fluir, todo feriado é praia, toda oportunidade é viagem. Mas quando estava no aperto, era a igreja. Pedro nos ensina que depois de uma libertação, que depois de uma porta aberta, eu não devo estar em lugares que não oraram por mim, mas eu devo ir para a igreja. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pedro foi livre, correu para a igreja, porque Herodes pensou queria usar Pedro para alimentar o seu sistema. Agora, por que Pedro voltou para a igreja, Elisama? Porque Pedro, ele era a coluna da igreja, pastor Vanderlei. Jesus levantou Pedro como coluna da igreja. A coluna precisava voltar a dar sustentabilidade para a obra que ele começou. Sabe o que Deus está dizendo? Quando ele te tirar de algumas prisões, se lembre de voltar para a igreja, porque você é a coluna da sua casa. Tem gente que depende de você de pé. Tem pessoas que não desistiram ainda, porque você é uma coluna na vida delas. E é por isso que o ataque do inimigo veio todo em Pedro. Você vai entender o que Deus está falando com você. Você tem a sensação de que sobre você o ataque é mais intenso, é mais grave, é mais forte, mais violento. E Deus está dizendo, é sim. É sim, porque tem pessoas aqui que estão vivendo esse nível de guerra, esse nível de afronta de todos os lados. É porque o diabo sabe que você é uma coluna na tua casa, que você é uma coluna na vida de alguém, e ele quer desestabilizar, derrubar a coluna. Mas sabe o que Deus está dizendo? Ninguém derruba a coluna que eu mesmo levantei.
Ninguém derruba a coluna levantada por Deus. Deus está dizendo aqui nessa noite: pode vir ataque de todos os lados, ninguém vai te derrubar. O inimigo não vai te destruir nem te derrubar, porque você é coluna na casa de Deus. Você é coluna plantada na sua casa. Pedro volta porque ele é coluna. E lembra que eu falei no começo da mensagem? Se é que os irmãos ainda lembram? A visão sustenta o propósito, e o propósito cumpre a visão. Pedro, mesmo vivendo aquilo ali, por um breve momento, Arthur, ele achou que aquilo não passava de uma visão. Mas Elisama, se ele acha que aquilo é uma visão, então por que ele decidiu obedecer e fazer tudo que aquela visão mandou? Simples. Porque a visão que ele recebeu o tirou de uma prisão com 16 soldados. Aquilo que ele achava que era uma visão o despertou no meio de 2 soldados, o fez passar por uma porta de bronze. A visão que ele achava que era uma visão tirou ele de dentro de uma prisão de cárcere máximo, segurança máxima. Levou ele, calçou os pés, colocou o cinto e colocou a capa. Porque a visão que ele achava que era uma visão estava sustentando um propósito de Deus na vida dele. E quando o propósito foi cumprido por ele ser a coluna da igreja, ele entendeu que um propósito cumpriu a visão. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: quais são as visões que você tem seguido? Essa visão te tira da prisão ou te leva para dentro dela? Essa visão te coloca para perto de Deus ou te coloca em mesa com escarnecedores e ímpios? Essa visão te traz revestimento ou te deixa mais frio na fé? Qual é a visão?
E diga como salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A visão vai sustentar o propósito, e o propósito vai cumprir a visão. Com a permissão do pastor Vanderlei, eu quero fazer uma oração muito específica aqui nessa noite. E eu quero convidar você. A palavra ministrou o seu coração. A palavra revelou a tua realidade. A palavra trouxe clareza, direção. E você precisa receber de Deus a visão. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Porque Deus te dará essa visão ainda para esses últimos 3 meses de 2024. Mas vem depressa, porque eu não tenho muito tempo. Deus vai propor saídas para você e não fugas. Não vai mais precisar fugir de situações emocionais. Não vai mais precisar fugir de situações financeiras. Entende o que Deus fala? Não vai mais precisar fugir. Deus está dizendo: chega de fugas. Não te chamei para ser foragido, para ser fugitivo. Você é meu filho, você é minha filha. Para cada situação tem escape e livramento. Eu queria um ministério de louvor aqui para cantar justamente esse hino. Deus te dá escape e livramento. Acho que foi Tainá que cantou, não sei, foi o ministério de louvor que cantou. Esse louvor: Deus já tem um caminho aberto pelas águas. A saída não virá como você espera, irmãos, mas vai ser do jeito de Deus, que é o melhor. Não vai vir das mãos que você gostaria, mas vai vir das mãos de Deus. Não questione a visão, obedeça. Pedro não questionou, Pedro obedeceu. Cadê o ministério de louvor? Pode vir louvar. Esse louvor que vocês cantaram, escape. Você que está aqui, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Deus ministrou muito forte ao meu coração aqui. Tem pessoas aqui, ninguém nem imagina, mas pessoas que estão verdadeiramente desesperadas, aflitas, e você ainda está aí no banco. Se você não consegue atender a um comando de Deus aqui no altar, como você vai querer seguir uma visão? A palavra falou com você, eu estou insistindo porque Deus está mandando. Deus está dizendo: filho, ainda tem gente no banco que precisa vir no altar para receber a direção e a visão que o céu vai dar. Você que está aqui no altar, feche seus olhos, irmão, se ligue com Deus. A visão não é da Elisama, a direção não é da Elisama, a visão é do céu, a direção é do céu. Pode louvar. Eu não sei qual é a tua prisão, mas você sabe. Aqui no altar você vai falar para Deus qual é a tua prisão. É financeira? Diga: Senhor, me tira dessa prisão das finanças. É emocional? Senhor, me tira dessa cadeia emocional. É na saúde? Senhor, me tira dessa prisão de enfermidades. Eu não sei qual é a prisão. É o teu filho que está no vício? Fala para ele: Senhor, liberta meu filho dessa cadeia de vícios. Está comigo o braço forte do Senhor. Ore. Ore. Aquele que acalma o vento. Ore. Aquele o Senhor que quer ouvir a